vocês. Vocês chegaram para o desafio do dia e me pegaram aqui com o Léo no maior enrosco. Quer contar para ele, Léo, qual é o seu desafio? Meu desafio é que eu tenho que fazer uma atividade da escola, só que eu preciso pegar as partes de um jogo e criar o meu próprio jogo de tabuleiro. Então eu olhei a caixa, aqui dentro o manual de instrução, a trilha e o jogo de tabuleiro. Nossa, essa é bem grande, né, Léo? É bastante. Um jogo de ir destruindo as coisas que você mesmo monta e muito mais. Eu acho que a gente vai precisar, Léo, organizar essas informações, porque cada jogo ele possui algumas características diferentes. Alguns têm roleta, cartinhas, outros têm peças, né? Esse daqui é uma torre, tem peças para poder montar. Léo, eu acho que é muita coisa. Que tal nós organizarmos essas informações? Também acho. Vamos lá? Vamos então ao nosso primeiro passo. Qual será o tema desse jogo? Se nós formos, por exemplo, organizar a temática falando de seres vivos, a partir desse tema, nós vamos organizar o enredo. Então, teremos seres vivos e o caminho do nosso tabuleiro será o caminho da floresta, ou, a partir da temática seres vivos, o nosso tabuleiro vai explorar o fundo do mar. Então, temos o tema e, a partir do tema, conseguimos organizar o enredo do nosso jogo. Feito isso, nós podemos agora pensar no segundo passo, que é analisar e listar todos os materiais que nós vamos precisar para construir o nosso jogo. Eu fiz também uma pesquisa por aqui e olha só o que eu encontrei. Eu vou te contar rapidamente a história de 2 jogos de tabuleiro. É sempre muito comum a gente se lembrar da dama, das trilhas, como eu acabei de te falar, do ludo. E outros jogos não são tão famosos assim. Um dos que eu vou te mostrar até é bem conhecido. É o jogo de xadrez, isso mesmo. E olha que interessante. O jogo de xadrez, com as regras que nós conhecemos hoje, ele começou a ser criado em 1475. Faz muito tempo. Agora, onde ele surgiu, existe ainda muita discussão a respeito. Alguns historiadores afirmam que foi na Espanha, enquanto outros defendem que esse surgimento aconteceu na Itália. Esse outro jogo que eu trouxe aqui chama-se gamão. Esse você conhece? O gamão, ele é um jogo para 2 competidores. E ele também é conhecido como se fosse um jogo de corrida. Então, qual é o objetivo desse jogo? O adversário joga o dado, o número que cair na junção dos 2 dados representa o número de casas que você deve andar. Então, você vai avançando ao longo do tabuleiro e ganha quem conseguir retirar todas as peças primeiro do tabuleiro. Agora, eu trouxe 2 exemplos, já apresentei outros para vocês, né? Expliquei como que esses jogos eles funcionam. Será que a gente consegue montar um jogo de tabuleiro reutilizando alguns materiais que nós temos aí em casa? Então, eu vou te mostrar uma possibilidade e essa já será uma parte do nosso desafio. Se você não conseguir montar um como esse que eu vou te explicar agora, não tem problema. Depois você pode construir uma trilha ou um outro jogo parecido que tenha essa ideia de tabuleiro. Combinado? Então, olha só. Esse jogo nós chamamos de Corrida das Cores. E você vai precisar apenas de uma bandeja de ovos como essa que está aí na imagem e de tampinhas de garrafa que você vai pintar na mesma cor que você vai deixar a sua trilha. Então, você vai usar a bandeja, as tampinhas e tinta para poder pintar o seu tabuleiro, canetinha
ou qualquer outro material que você tenha aí. A Pro colocou os círculos para marcar essa cor, tá bom? Então, por exemplo, nós temos aí azul, amarelo e verde. Foram as cores que eu escolhi, mas você pode escolher a cor que você quiser. Então, se eu escolhi essas 3 cores, as minhas tampinhas também precisam estar pintadas dessa mesma cor. Se não tiver tampinha, você pode usar um outro objeto, desde que cada competidor identifique corretamente o seu objeto e não avance na trilha do outro competidor, tá bom? Além do tabuleiro, você vai precisar montar 6 fichas. E aí você pode usar papelão, pode usar folha de sulfite, a folha de caderno. As 3 primeiras fichas estarão numeradas 1, 2 e 3. E as outras 3 fichas você vai colocar -1, -2 e -3. Então agora vamos ao jogo. Você vai embaralhar bem essas cartas e aí quem for começar, retira uma carta. Então eu sorteei a carta 2. Então eu vou pegar a minha tampinha azul, que vai ser a cor escolhida por mim, e aí eu vou avançar 2 casas na minha trilha azul. A outra pessoa que estiver jogando comigo sorteia uma outra carta. Ela sorteou 3. Então ela vai avançar 3 casas. Quando eu for jogar de novo, a gente mistura essas cartas. Embaralha tudo. Aí eu sorteei -1. Se eu sortear o -1, eu tenho que voltar uma casa. E assim por diante, até que uma das pessoas que estiver brincando consiga atravessar a trilha colorida todinha, chegando ao final dela. E aí vai ser o campeão. Então, o que você acha de experimentar e tentar construir esse jogo aí na sua casa? Esse é uma das etapas do nosso desafio de hoje. Agora sim ficou bem mais fácil e nós já podemos escolher o que usaremos na nossa construção. Eu fiz uma pesquisa aqui e descobri que os jogos de tabuleiro, eles precisam de uma superfície plana para serem desenvolvidos e, além disso, ao longo deste tabuleiro, alguns desafios eles são propostos. Tem tudo a ver com o desafio do dia, não é mesmo? Então, com essas informações, nós já podemos começar a pensar na construção do nosso jogo de tabuleiro. Ah, uma coisa muito importante, esses jogos possuem regras e elas precisam também serem definidas antes de colocarmos a mão na massa para nos divertirmos e aprendermos também muitas coisas novas com a proposta do jogo. Já temos agora bastante coisa para começar esse planejamento e essa produção. Vamos retomar? Primeiro passo, escolher o tema. Segundo passo, definir o enredo. Depois, organizar a lista de materiais. Olha só essa tabela. Temos aqui o que eu vou fazer e depois o material que eu preciso para realizar essa ação. Seguindo no planejamento, o próximo passo é organizar as regras desse jogo. Então, o que vocês estão esperando para começar? Mão na massa que agora o desafio está com vocês. Tchau, tchau!